Seja bem-vindo ao segundo dia da nossa maratona de 30 dias para construir o seu 2026. Hoje nós vamos fazer algo que a maioria das pessoas simplesmente não faz e que pode transformar a forma como você se enxerga e como você se posiciona na sua vida. Reconhecer as próprias vitórias de 2025. Quando você nomeia suas conquistas, mesmo as menores, você eleva a sua confiança, desperta a sua força interna e começa a caminhar com mais coragem na direção do seu eu do futuro. Sem esse reconhecimento, você pode estar vivendo o ano inteiro com a falsa sensação de que você não fez o suficiente, quando na verdade você cresceu, evoluiu, superou desafios, se tornou uma versão mais forte de você mesmo. Olha só, fica comigo até o final do vídeo, porque hoje nós vamos fazer uma tiragem especial. Uma tiragem que vai responder qual é a maior vitória que o seu eu do futuro quer que você reconheça agora, no ano de 2025. Essa com certeza vai ser uma mensagem muito profunda e você não vai querer perder. Bem, quando eu falo sobre conquistas, eu não estou falando necessariamente sobre conquistas gigantes, as grandes conquistas, os feitos inalcançáveis, metas humanamente impossíveis de se alcançar. Na verdade, eu estou falando das vitórias verdadeiras, as que te exigiram coragem, energia, paciência, resiliência ao longo do ano de 2025 e que muitas vezes só você sabe que você viveu. E isso será muito importante, porque se você não identifica agora o que deu certo, você entra em 2026 com a sensação de não ter feito nada, de não ter conquistado nada, achando que não cresceu, que não evoluiu, que não se tornou alguém melhor ao longo do ano de 2025. E isso simplesmente não é verdade. Quando revisamos o ano, a nossa mente tende a fazer duas coisas: esquecer as nossas vitórias ou gravar apenas os erros, as dores, os fracassos. Isso vai criando uma percepção distorcida da nossa própria história. Hoje nós vamos então corrigir isso, ampliando a nossa reflexão, utilizando uma carta de tarô que reflete e espelha justamente esse momento das grandes celebrações, dos marcos, do reconhecimento daquilo que a gente conquistou, de quem a gente se tornou, do que a gente ganhou. E essa carta que eu me refiro é o Seis de Paus. Essencialmente, esse arcano Seis de Paus é um arcano que fala sobre o reconhecimento da sua própria vitória. Para além do reconhecimento, ele fala também sobre essa postura de assumir a sua vitória, assumir a sua própria vitória, permitindo que ela seja vista por outras pessoas. Quando olhamos para a imagem dessa carta, vemos um herói desfilando após uma batalha, erguido sobre o seu cavalo, com a coroa de louros e celebrando essa vitória. E ao redor dele existem pessoas celebrando essa vitória junto a ele. Então eu quero que vocês prestem atenção nessa cena. Ele não está celebrando sozinho, ele não está comemorando sozinho, ele não está celebrando escondido, ele está fazendo isso em público. Ele assume a sua vitória em público. Ou seja, nós vemos aqui nessa carta não apenas um momento em que você reconhece a sua conquista, reconhece a sua vitória, mas que você se permite celebrar e ser visto e reconhecido por aquilo que você conquistou, pelas suas vitórias. Então é um momento em que finalmente você permite que o público veja, reconheça aquilo que você realizou. Nesse momento a gente tem aquela fala interna com a gente mesmo de eu fiz, eu consegui, eu conquistei, eu venci, eu cheguei lá. Porém, nós temos aqui uma chave importante que nos ajuda a entender como é que nós podemos viver esse momento de uma forma mais saudável, sem cair na sombra
dessa energia arquetípica da celebração, do reconhecimento da vitória, do reconhecimento das nossas conquistas, que é tão importante nesse processo de forjar a nossa autoconfiança, de desenvolver, de se conectar com esse sentimento de realização interior. Primeiro, precisamos entender que o verdadeiro sucesso não nasce do reconhecimento externo. Ele nasce verdadeiramente da nossa autoconfiança interna. Ou seja, esse cavaleiro, ele está sendo celebrado porque primeiramente ele reconheceu a sua força interior. Ele reconheceu, ele se conectou com a sua autoconfiança interna. Ele acreditou nele mesmo. E ele só consegue inspirar verdadeiramente esses seguidores porque, inicialmente, ele fez isso por ele mesmo, ele acreditou em si. E é isso que essa carta nos ensina sobre as nossas vitórias em 2025. Houve momentos em que você precisou se manter de pé, mesmo quando ninguém estava te olhando, mesmo quando não tinha seguidores ao seu redor, quando você estava sozinho. Houve vitórias que nasceram porque você acreditou em si em primeiro lugar. E o ponto importante sobre os 6 de paus que eu quero trazer para a nossa conversa aqui hoje é sobre a celebração das vitórias que viram um verdadeiro espetáculo público. Todos os dias nós vemos nas redes sociais pessoas exibindo conquistas extraordinárias, vidas totalmente performáticas, resultados totalmente fora da curva. Conquistas essas muitas vezes reais, legítimas, mas também muitas vezes editadas, teatralizadas, superinfladas. E esse ambiente de rede social que nasceu para trocas humanas, para conexões, virou um espaço de ostentação, comparação constante, uma competição disfarçada, camuflada. Nós observamos com frequência que as redes sociais criaram vitórias performáticas. E existe aí uma diferença gigantesca entre celebrar a sua vitória e usar a sua vitória para buscar validação externa, provocar outras pessoas, impressionar outras pessoas, ou até mesmo ficar alimentando rivalidade, competição. E isso, gente, está adoecendo a nossa sociedade, está adoecendo muitas pessoas. Quando essa motivação não nasce de dentro, não é uma motivação interna da nossa alma, esse desejo não vem do nosso coração, de uma construção interna que a gente está realizando, mas dessa necessidade de provar, de mostrar, de ser validada, de ficar enchendo os olhos dos outros. Então, isso deixa de ser uma vitória e vira uma prisão. Você se aprisiona à validação externa, sua motivação está do lado de fora e não internamente. Inclusive, vou compartilhar com vocês, quem já me segue há algum tempo, eu senti essa necessidade pessoal de desativar todas as minhas redes sociais. Eu desativei Instagram, Facebook, TikTok, porque eu percebi que eu já não estava me reconhecendo naquele ambiente. Eu não estava presente, verdadeiramente presente nas minhas conquistas. E eu estava me expondo a um campo emocional que estava, na verdade, mais me drenando, tirando a minha energia, tirando o meu foco, a minha disposição, do que me nutrindo de fato. E é sobre isso que a gente está conversando aqui hoje, é essa mensagem que eu gostaria que você entendesse e que você se conectasse através desse arcano. Nem toda a nossa vitória precisa virar uma performance. O 6 de paus, ele está falando primeiramente da sua vitória interna, da sua autoconfiança, da força que você encontrou primeiramente internamente, e não no olhar ou no reconhecimento das outras pessoas. O segundo ponto, que talvez seja o mais importante, o mais profundo, que vai te ajudar, principalmente se você sente que a sua autoconfiança está fragilizada nesse momento,
ou acha que o seu ano não teve tantas conquistas assim como as que você assistiu ao longo do ano nas redes sociais, é que é muito fácil hoje em dia a gente acreditar que somos poucos, que não somos bons o suficientes, que estamos atrasados, que não estamos fazendo o suficiente, porque a gente vive imerso em um cenário digital onde tudo acontece de forma extraordinária, teatralizada, performática. Mas a verdade é que a vida real, ela não se parece com a vida que a gente assiste, com essa vitrine que é exibida para nós. É por isso que você precisa ser honesto com você mesmo. Porque se você comparar a sua caminhada real com a caminhada teatralizada de outra pessoa, você sempre vai se sentir pequena, você sempre vai achar que você está ficando para trás. Você sempre vai acreditar que não está pronta, que não é capaz, que não merece. Mas isso, gente, não é uma verdade, não é uma realidade. O seu crescimento, ele não acontece, ele não vai acontecer olhando para fora. Ele acontece olhando para a sua própria vida. Então, o 6 de paus, ele fala dessas vitórias que ocorreram dentro da sua realidade, dentro do seu próprio crescimento individual, dentro da sua jornada individual, do seu ritmo, do seu tempo, das suas condições, das suas histórias. Isso é muito único, é muito individual. Cada pessoa está em uma etapa da sua jornada. Então, comparar a sua jornada, a sua caminhada e a sua evolução com outras pessoas não é saudável. Então, se ninguém te disse isso ainda, eu tô aqui para te dizer hoje. Você venceu batalhas que ninguém viu e é muito importante para você que você as reconheça. A autoconfiança, gente, ela não vai nascer de um grande resultado, de uma grande conquista, de uma grande realização, de uma grande vitória. Ela vai nascendo gradualmente à medida que você nota o quanto você está avançando, o quanto você vem crescendo, o quanto você vem progredindo. Ela nasce quando você percebe que você é capaz de fazer hoje algumas coisas que antes você não conseguia fazer. Ela nasce do respeito que você tem pela sua própria história. A pessoa que estava emocionalmente esgotada e conseguiu se levantar mais um dia, isso é vitória. A pessoa que por meses ficou se sentindo travada em relação à sua ansiedade, conseguiu pegar um telefone, pegar sua agenda telefônica, ligar para um médico, agendar uma consulta, buscar um tratamento, isso é vitória. A pessoa que enfrentou a própria vergonha, se abriu para alguém, pediu ajuda, isso é vitória. A pessoa que conseguiu estabelecer um limite saudável com alguém tóxico, mesmo se tremendo por dentro, isso é vitória. A pessoa que voltou a estudar, a pessoa que voltou para a academia, a pessoa que voltou a se alimentar melhor, mesmo que por alguns dias, isso é vitória. Isso é a disciplina nascendo. A pessoa que criou coragem para dizer não, isso é vitória. A pessoa que mesmo com medo tentou de novo, isso é vitória. A pessoa que pela primeira vez disse a ela mesma: eu mereço mais do que isso. Isso é uma vitória. Todas elas constroem o tipo de pessoa que você quer ser em 2026. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Se você não é capaz de celebrar as suas pequenas vitórias, dificilmente você chegará nas grandes vitórias. As pequenas vitórias são blocos de construção, são tijolinhos da sua autoconfiança. Elas são as sementes desse novo ciclo que você pode abrir na sua vida. Por isso, antes de você olhar para aquilo que você não conseguiu, antes de você se punir, se autodepreciar, antes de se comparar, é importante que você se pergunte: o que eu venci este ano e que ninguém viu? O que eu enfrentei que só eu sei? O que eu fiz que parecia o mínimo, mas que exigiu muita coragem? O que eu consegui sustentar mesmo sentindo medo, cansaço, dúvida? E é isso que importa, porque é isso
que constrói a pessoa que você está se tornando. Agora que você já compreendeu a força dessa carta e reconheceu o quanto você está crescendo ao longo desse ano, nós vamos aprofundar esse entendimento, a consciência a respeito desse assunto através do tarô, através de uma tiragem de tarô. Então vamos para a tiragem final do nosso vídeo, onde 3 cartas vão mostrar o que é que você, qual é a sua maior vitória, a vitória que você precisa honrar do ano de 2025. A pergunta é: o que o meu eu do futuro já reconhece como a minha maior vitória? A primeira carta vai mostrar pra gente onde é que a gente está nesse momento, nosso momento presente, nosso momento atual. A segunda carta vai nos mostrar o que o nosso eu do futuro faria nesse caso. E a terceira carta vai trazer para a gente um conselho, um passo prático para a gente já colocar em prática na nossa vida. Então vamos lá. 3 cartas. Onde estou agora? 3 de ouros. O que o meu eu do futuro faria? 5 de ouros. Meu primeiro passo prático para reconhecer a minha maior vitória, o julgamento. Que tiragem poderosa. Vamos lá, então, a interpretação desse jogo. Onde nós estamos agora? Com o 3 de ouros, mostrando que nós estamos, sim, nos empenhando a estabelecer relações, trocas, trabalhando em prol de um aperfeiçoamento, de uma melhoria, de um crescimento. E aqui nós vemos de novo, né, um grupo, um coletivo. Essas pessoas, elas estão trabalhando na construção desse edifício. Cada uma tem uma habilidade e um talento para realizar esse trabalho, realizar essa obra. Então essa carta ela vai mostrando para gente que sozinhos às vezes realmente fica muito difícil da gente conseguir aperfeiçoar a nossa obra, aperfeiçoar o nosso trabalho, aperfeiçoar aquilo que a gente está se tornando, né? Aquele caminho que a gente precisa traçar para que a gente chegue lá na nossa versão do nosso eu do futuro, né? E então, com o conselho, né, o que ele faria nesse momento, vindo um 5 de ouros, ele está pedindo para que a gente tome cuidado com essas pessoas que estarão, né, nos mostrando o que nós podemos fazer, como nós podemos melhorar, para quem nós daremos ouvidos nesse momento, nessa transição, né, dessa passagem para ir em direção ao nosso eu do futuro, porque muitas vezes a gente pode, nessa relação, estabelecer relacionamentos onde a gente, pelo contrário, né, onde a gente via ali, os 6 de paus, a gente via que a gente inspirava outras pessoas a partir de uma postura de autoconfiança e de reconhecimento, de celebração das nossas vitórias. No 5 de ouros, a gente vê aqui uma cena onde as pessoas, elas são pessoas escassas, necessitadas de recursos materiais, perderam sua dignidade, elas são como se estivessem em situação de rua hoje, né? Então seriam mendigos. Isso mostra pra gente que muitas vezes a gente se coloca em situações e nessa situação do 5 de ouros, ele está nessa posição porque ele escolheu ficar ali. Ele se identifica com essa postura vitimista, com essa postura de como se a gente estivesse num coitadismo, né? Ou quisesse permanecer nessa postura, achasse. Então é uma questão de dignidade interna que precisa ser resgatada, né? Então, para a gente não chegar nesse lugar,
a gente precisa realmente cuidar das relações que a gente estabelece nesse processo e resgatar nossa dignidade interior, entender que a gente já conquistou, né? Já sim reconhecer que a gente já passou por situações, né, de aperfeiçoamento, que a gente já passou por lugares e por relações que já nos contribuíram para o nosso crescimento, que já ajudou nesse processo de autolapidação, de aperfeiçoamento de si, e que não é sábio assumir essa postura nesse momento, né, de vitimismo, até porque o primeiro passo prático para você reconhecer a sua maior vitória desse ano é você perdoar, liberar um perdão interno, se auto-perdoar por aquilo aquilo que você não conseguiu atingir, corresponder. Às vezes, o julgamento, ele fala muito sobre os julgamentos que as pessoas fizeram ao nosso respeito e que nos limitam a ir de encontro com essa nova versão, com essa versão do futuro. Então, muitas vezes, você pode ter, né, ou estar vivendo nesse momento preso a julgamentos que fizeram a seu respeito, né? Ou coisas que disseram, você só consegue chegar até aqui, você só consegue fazer isso, minando a sua própria autoconfiança. Esse perdão vem nesse sentido de você perdoar versões antigas que você já foi, perdoar julgamentos que fizeram a seu respeito, e saber que a partir daqui você está livre desse passado. Você não precisa mais ficar olhando para trás. Agora você precisa olhar para frente e continuar caminhando em direção a essa pessoa que você quer se tornar, deixando para trás posições de vítima, de derrota, de fracasso, resgatando a sua dignidade, deixando para trás também aquilo que não vem em prol de uma construção, né, de uma construção positiva da sua vida, do seu ser, e a partir daqui ouvir esse chamado maior, atender a esse chamado maior que a vida está fazendo, reconhecendo que você, nesse caminho, progrediu, cresceu, aprendeu com essas pessoas também, que muitas vezes você pode alimentar algum tipo de ressentimento, de dor ou apego ao que elas disseram sobre você, mas isso ficou para trás. Isso não vai te aproximar da sua nova versão, do seu futuro eu. Então você precisa se desconectar desse passado para que você atenda, enfim, a esse novo chamado. Hoje você deu o segundo passo e esse passo começa a mudar a sua frequência. Você precisa acreditar nisso. Eu te espero amanhã para a gente continuar a revisão do seu ano. Eu tenho certeza que até o final desses 30 dias você vai começar a enxergar, reconhecer essa nova versão sua que está nascendo. Agora me conta aqui nos comentários o que essa carta aos 6 de paus te fez perceber sobre celebrar as suas vitórias. E lembre-se, o seu eu do futuro já existe e nessa maratona nós vamos caminhar até ele.